Então a gente vai falar sobre a doutrina da onipotência de Deus. Quando a gente falar sobre a onipotência, a gente vai falar sobre o poder de Deus. Poder esse que nós sabemos que ele é ilimitado. É um dos atributos incomunicáveis de Deus. E a gente, por mais que nós tentemos mensurar de alguma forma, nosso intelecto, o que ele permitiu que nós enxergássemos é o que está nas Escrituras, e um vislumbre através da criação, mas não de forma concreta. Então, quando a gente falar de poder, o que vem na tua mente? Quando a gente fala de poder, vai vir a questão da força, vai vir a questão da como ele trabalhou na criação, como ele trabalhou em vários pontos dentro das Escrituras, e nós não conseguimos mensurar de fato como isso aconteceu em sua completude. Então, pensou em força, você vai pensar em coisas sempre limitadas. Então, por exemplo, a gente vai ver nas próprias Escrituras, a gente vai ver Sansão. Sansão, nas Escrituras, ele é um homem que tem extrema força. E por mais que ele seja um homem de extrema força, que nós sabemos que é dotado através do Espírito Santo sobre ele, nós sabemos que há uma limitação nessa força. Não é uma força infinita, como é a força do nosso Senhor Deus. A gente vai, na nossa cultura, a gente assistindo as mais diversas coisas que a gente assiste, por exemplo, filmes, séries, vamos ver também demonstrações de força. E por mais que essas demonstrações de força nos impressionem muitas vezes, quem gosta de filmes de heróis, por exemplo, eu gosto muito de filmes de heróis. E os filmes de heróis, eles me chamam a atenção justamente por quê? Por causa dos poderes que excedem a normalidade. Então, você pega o Superman voa, eu não vou, o Superman voa. Você vê o Superman tem super força, o Hulk tem super força. E tudo isso nos impressiona. Só que quando a gente olha para esses personagens, nós também conseguimos ver dentro dos episódios, e assim vai, que eles são limitados. Volta e meia eles são derrotados, volta e meia algum episódio, algum gibi desses heróis, nós vemos eles sendo derrotados uma vez ou outra. Nosso Deus, ele não. Ele tem o poder total, ele nunca é derrotado, ele já venceu. E a gente vai falar então sobre essa doutrina da onipotência de Deus nessa noite. Então, o slide que daqui a pouco vai ajustar ali, ele fala sobre Deus é onipotente, a gente tem aqui, então, um parágrafo que vai sintetizar isso. Deus é totalmente supremo e ilimitado em poder. Ele faz o que quiser, quando quiser, sem esforço ou oposição. Não há nada ou ninguém que se compare a ele em poder. Sua vontade soberana é sempre realizada. Ele é absolutamente único, e sua onipotência é uma das definições mais elevadas do que significa ser Deus. E eu deixei alguns textos aqui para a gente poder ler juntos. Então, eu já separei aqui no slide para facilitar para a gente. Então, Gênesis 17, capítulo 17, verso 1, ele vai falar assim, ó, quando Abraão atingiu a idade de 90 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, essa afirmação é o que dá confiança para que Abraão possa seguir o comando. Ele decide falar sobre o seu todo-poder, o seu todo-poderoso, para que isso dê força para que Abraão saia da sua parentela e siga o direcionamento de Deus sobre a vida dele. Salmo 115, verso 3 diz, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada, como a gente leu no parágrafo anterior. E Apocalipse, capítulo 1, verso 8 diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, mais uma vez, o Todo-Poderoso. Agora, sim. E a gente vai compreender, então, essa doutrina da onipotência de Deus. O poder humano ele é limitado e exige esforço e treinamento. Para quem não sabe, eu sou treinador de boxe. Eu trabalho com isso há mais de 12 anos. E a gente, por mais que a gente encontre vários talentos no esporte, sabe, meninos fortes, rápidos, corajosos, quando não há esforço da parte dele, treinamento árduo, ele não se desenvolve. Ele não consegue atingir os objetivos que nós esperamos. O ser humano, ele é dotado dessa limitação. Se não houver esforço, se não houver um empenho, ele não vai conseguir concluir o que ele espera concluir. Essa força, esse ganho de força, esse ganho de habilidade. Ser limitado. Então, entendemos que nós somos assim justamente para
que nós entendamos a nossa colocação no plano de Deus como criaturas. Já Deus, o poder de Deus, ele é perfeito, soberano, sem esforço e ilimitado. Vê o contraste entre a criatura e o nosso soberano Criador? Nós somos limitados, ele é ilimitado. Então, por mais que nós tentemos mensurar esse poder, a nossa limitação não permite isso. Porque tudo que a gente vai falar sobre força, sobre velocidade, sobre desempenho, a gente vai sempre pensar em um limite, em uma forma de poder comparar isso para poder detectar o quanto de força. Então, o quanto ele é forte? Quando é que eu sei que aquela pessoa é muito forte? Porque ele rompeu algum ponto que era de algum objetivo que tinha a ser batido. Então, por exemplo, existem competições de supino, que é até um exemplo que o próprio livro dá, de levantamento de peso. E aí, vamos supor que o recorde mundial de levantamento de supino é de 300 quilos. Quando uma pessoa treina, se esforça, ela vai lá e faz essa competição, ela consegue chegar e bater esse objetivo. Esse objetivo limitado é o que faz com que nós possamos nos impressionar com essa força, porque olha, esse é o limite da força, esse rapaz ele rompeu, esse atleta rompeu. Nosso Deus não. Nosso Deus é ilimitado. E nós vemos nas Escrituras muitos exemplos disso acontecendo, e nós vamos falar sobre esses exemplos ao longo da nossa noite. Deus não precisa de ajuda, tempo ou energia, ele simplesmente é. E aí toda a criação está sujeita ao seu poder. Sua onipotência é a nossa segurança, esperança e consolo. Então, quando nós entendemos, e por isso que nós vamos estudar sobre a onipotência de Deus, quando nós entendemos esse Deus que está sob o controle de tudo, lembra que na semana passada, na semana retrasada, o Marquinhos veio aqui, ele falou sobre a soberania de Deus? Então, ele falou sobre Deus estar sob o controle de todas as coisas. Por mais que essas coisas não nos agradem, ele está sob o controle de tudo. Esse mesmo Deus que é soberano e está no controle de tudo, ele mostra também que ele tem poder infinito. Quando eu entendo que Deus é soberano e está no controle de tudo e tem um poder infinito, se eu entendo isso de verdade, isso tem que me trazer segurança, tem que me trazer esperança, tem que me consolar, mesmo na pior das adversidades. Porque nós somos limitados, nós não vamos conseguir vencer a grande maioria das coisas sozinhos. Nós não conseguiríamos estar aqui nessa noite por nosso próprio mérito, por nossa própria força. Se não fosse nosso Deus sustentando tudo, impedindo que coisas acontecessem conosco, nós não estaríamos aqui nessa noite. E aí, dentro do livro, para poder falar um pouco mais sobre o poder de Deus, ele separa 2 pontos importantes. Não são só esses, mas são 2 pontos que nós vamos adentrar para poder falar um pouco mais sobre esse poder de Deus. E um desses pontos é o poder da criação. Então, a criação revela a onipotência de Deus. Criou tudo a partir do nada, apenas com sua palavra. Então, Gênesis capítulo 1, verso do 1 até o 3 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Nada se compara, ninguém mais pode fazer isso. Quando a gente vê esse texto, e muitas vezes a gente passa batido por ele, porque geralmente a gente vai pegar ali o começo da Bíblia, vamos começar um plano de leitura, e a gente fala, opa, eu tenho que ler 3, 4 capítulos no primeiro dia do plano de leitura. Então, o primeiro parágrafo a gente já leu corrido. Já leu os 3, 4, 5 versículos tão corridos e não entendemos como versículos como esses são fundamentais para o que nós cremos e para nos dar esperança e consolo. Entenda que quando você, por exemplo, quem já viu casas com automação, aquelas casas todas tudo automático, você chega lá e fala, acenda a luz da sala, ligue o micro-ondas, ligue o ar-condicionado. A casa está toda automatizada lá. Só com a sua voz, tua casa está assim, Robert? Só com a sua voz, você vai lá dar uma ordem e a luz acende. Isso não dá uma sensação de poder? Não dá uma sensação de autoridade sobre a tua casa? Dormir, apaga tudo. E acende, e ainda dá aquela luzinha, tem uma luzinha mais... Você entende como nós, seres humanos, as criaturas, nós queremos sempre nos comparar com Deus? Olha o que nos dá a sensação de poder. Dar ordens e as coisas acontecerem. Então, nós vamos lá,
E estruturamos tudo, porque para você automatizar uma casa, não é só você chegar e falar, ligue a luz e a luz acende. Lógico que não. Você tem que ser criativo, como esse slide diz. E você tem que estudar um pouco mais sobre isso. Então, você vai estudar sobre as tomadas, sobre os equipamentos que você tem que comprar, sobre qual vai ser o software que você vai usar para poder configurar tudo isso. E quando você faz tudo isso, prepara tudo, regula tudo, aí sim, quando você fala, liga a luz acende. Nosso Deus não. Nosso Deus, ele disse, haja luz e houve luz do nada. Não tinha nada. E a criação começa do nada. Que poder é esse? Quando você começa a olhar para versículos como esse, com real admiração, a tua fé muda. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre teologia nos sábados à noite. Não para a teologia ficar perdida nela mesma. Não. É para que a gente possa, através da teologia, admirar mais o nosso Deus, amar mais nosso Deus e servir mais nosso Deus, confiando, tendo esperança, sendo consolados todo o tempo. Então, criatividade humana precisa de matéria-prima. Deus cria do nada, Ele é criador, nós somos criaturas. Ele é limitado, Ele é ilimitado e nós somos limitados. Aí, falando ainda sobre o poder da criação, Jó no capítulo 38 e 39, Deus ele vai confrontar o Jó com vários versículos, falando, você pode isso, você pode aquilo, porque Jó estava murmurando, lembra? Jó tinha ali passado por tudo que ele passou, então ele estava ali já murmurando, cheio de autossuficiência, podendo ali dizer assim, eu mereço, quase dizendo isso, eu mereço porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Aí Deus pega, nesses dois capítulos, 38 e 39, ele vai trazendo vários pontos. Abre para mim rapidinho, Jó 38, deixa eu abrir aqui rapidinho também, só para a gente fazer uma leitura logo do comecinho, só para a gente poder ilustrar um pouco sobre esse ponto. Eu não deixei separado aqui, então eu vou abrir rapidinho também. Jó capítulo 38, e o verso 1 diz assim, primeira resposta de Deus a Jó, verso 1, então do meio de um redemoinho o Senhor respondeu a Jó e disse, quem é este que obscurece os seus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos com homem, pois eu lhe farei perguntas a você e você me responderá. Aí ele continua no verso 4. Eu lancei os fundamentos da terra, que é o título desse trecho, né? Verso 4. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos na terra? Responda se você tem esse entendimento. Verso 5. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? E assim o texto continua. Então, ali, Jó é confrontado sobre esse poder que excede todo entendimento. Ele que estava cheio de razão, cheio de falando dos porquês, Deus vai lá e fala, peraí, você sabe mesmo? Você entende mesmo? E aí, continua aqui, mostra que só Deus tem o poder de criar, sustentar e controlar tudo. E qual é a aplicação disso? Devemos responder com humildade e adoração, assim como Jó respondeu. Em Jó, capítulo 42, verso 1 até o 5. Então, quando Jó foi confrontado, e quando nós somos confrontados com esse poder soberano do nosso Senhor, com essa onipotência dele, nós temos que olhar com humildade. Por isso que eu falei sobre a criação, sobre o haja luz, sobre você comparar com aspectos da sua realidade, que é uma fagulha do que a gente pode comparar a onipotência de Deus. Mas quando você consegue observar esse Deus, onipotente, soberano sobre todas as coisas, você tem que olhar para Ele agora com mais humildade. Você tem que olhar para Ele com mais temor. Você tem que olhar para Ele entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. E Jó, ele faz isso, nós podemos ler isso em Jó capítulo 42, verso 1, que é a última resposta de Jó para Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Verso 4, disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem.
E aí, Deus glorioso e é autossuficiente, né? E aí, a gente vai para um próximo ponto, que é um outro ponto que a gente também vai olhar para o poder de Deus, para a onipotência de Deus. Então, quando a gente olha para a criação, a gente vê Ele criando tudo do nada. E aí a gente olha para essa autossuficiência dele. Ele é suficiente, sozinho. Ele não precisa de nós para nada. Nós precisamos dele para tudo. Nós somos totalmente dependentes dele. Outra coisa que nós vivemos nosso dia a dia é olhar para uma finitude na vida. Nós olhamos para a nossa vida e sabemos, um dia vai acabar. Que nem o pessoal costuma falar, para morrer basta estar vivo. Então, nós sabemos, a morte está aí para todo mundo, certo? Porém, nosso Deus, ele venceu a morte. Aí, vamos lá. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. A morte é invencível para nós. É totalmente fora do nosso controle. É a derrota final da humanidade. Mas Deus tem poder sobre a morte. Ressuscitou Jesus com autoridade, sem esforço ou resistência. Corpo, mente e sentidos foram restaurados plenamente. Então, lembra? Jesus, ele nasce, ele vive, ele prega, evangeliza, faz milagres, faz grandes feitos, ele morre na cruz por nós. E é como esse texto acima diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tudo que nós vivemos é baseado nesse Jesus que veio. Jesus que veio, viveu, ensinou, pregou, fez milagres, e ele fez o mais importante, nos justificou na cruz do Calvário. Sem a sua ressurreição, morte, vencer a morte. Ressurreição, não faria sentido o que a gente está fazendo aqui hoje. Seria apenas um conto. Mas nós cremos nesse Deus que ressuscitou. E isso faz toda a diferença. A ressurreição revela o poder supremo de Deus. Ele é o centro da nossa fé cristã. Mostra um poder incomparável e absoluto. Separa Deus de tudo e de todos. Só Ele dá vida à morte. Criação e ressurreição são as expressões mais claras do poder incomparável de Deus. Elas traçam a linha entre Criador e criaturas. O mesmo Deus que cria, ressuscita, é nosso Pai e libera o seu poder para o bem dos seus filhos. Nossa impotência encontra consolo na força divina. Há esperança porque Deus é forte e essa força é usada com ternura para nos sustentar. Então, nosso Deus onipotente, nós usamos dois exemplos para poder comparar essa onipotência e separar criatura e criador, que é a questão da criação e a ressurreição de Cristo, que nós não podemos criar nada, porque por mais que nós tentemos criar qualquer coisa, por exemplo, cientistas, eles vão trabalhando com a questão das microcriaturas, eles acham que eles conseguem criar vida através de algumas coisas lá que eles fazem. Porém, não é através de nada, é uma mistura que vem com base em alguma coisa. É tipo fazer iogurte. Você consegue fazer iogurte em casa, mas tem que ter uma matéria-prima. Eu consigo fazer essa cadeira, mas existe matéria-prima. Deus criou tudo do nada. Entendeu a diferença? Deus cria do nada. A criatura precisa de Deus para criar e fazer qualquer coisa. E nós não vamos conseguir vencer a morte. Ele venceu a morte. E agora nós temos vida em Cristo. Nossa vida está em Cristo, inspirados e olhando para a sua ressurreição. E aí a gente vai para a parte principal do que a gente vem fazer hoje aqui, que é entender o porquê que nós precisamos viver isso na nossa realidade. Então, a onipotência de Deus na vida cotidiana. Todos enfrentamos limitações. E aqui tem dois exemplos, né? Deb não consegue mudar o coração dos filhos. Então, ele usa no livro 3 exemplos para poder começar esse capítulo. Então, ele pega uma mãe que aí, na criação dos seus filhos, ela tenta fazer várias coisas para tentar ajudar na criação, na questão do caráter, na questão do ensino. Só que por mais que essa mãe tente fazer várias coisas, ela tente educar da melhor forma possível, ela sabe que nunca vai ser perfeito, que não depende só dela. Por mais que você tente ensinar uma pessoa com todo amor e carinho, com todas as técnicas, por mais que você leia vários livros, você pode ajudar muito. Só que a gente sabe que o controle soberano está na mão de Deus. A força para poder fazer coisas está sobre Deus. Tim não controla os fatores que afetam o seu negócio. Então, ele usa um exemplo de um homem do mercado de trabalho, que tem uma empresa e ele está sempre antenado, sabe, nas questões de queda da bolsa, problema ambiental, tudo que vai afetar a sua empresa, ele sempre está conectado.
Porém, por mais que ele tente preservar várias coisas, ele tente pensar, poxa, mas se acontecer isso, eu tenho que fazer aquilo outro para poder manter a minha empresa. Não tem como controlar todas as coisas. Qual empreendedor esperava uma pandemia em 2020? Nenhum. Por mais que eles tivessem planejado o seu orçamento da melhor maneira possível, ninguém esperava que ia ter que parar tudo durante primeiros 4 meses. A gente ficou quase 4 meses totalmente fechados. Não, assim, totalmente. Depois começou, mas totalmente fechado, pelo menos 2 a 4 meses, mais ou menos, com dificuldade de funcionar as empresas. Qual empreendedor poderia prever isso? Por mais que nós tentemos confiar em nós mesmos, nós temos que entender que nós temos sempre que depender do nosso Senhor Deus. Ron, que é um pastor, não pode transformar o coração da igreja. Então, é um pastor que ele chega numa igreja que precisa ser revitalizada. E aí ele chega com várias técnicas, ele vai conversar com todas as famílias, ele tenta se aproximar, tudo que ele aprendeu nos livros, no seminário e na experiência que ele tinha na igreja anterior. Porém, a resposta dos fiéis não era a que ele esperava. Mais uma vez, o livro aponta que ele tem que depender do nosso Senhor. Então, temos que entender a nossa limitação. Porque se nós não entendemos a nossa limitação, nós vamos ficar frustrados, vamos ter ansiedade, entre outros problemas emocionais. E esses exemplos de fé têm uma realidade comum. Todos nós, em algum momento, lidamos com a nossa própria impotência. Por isso, é fundamental aprendermos a aplicar a onipotência de Deus na nossa vida diária. Essa verdade não é apenas teológica, ela é prática e transformadora. A seguir, veremos 7 verdades que mostram como viver à luz do poder ilimitado de Deus nos consola, direciona e fortalece em meio a limitações. E o número 1, todos nós somos tentados a duvidar do poder de Deus. Todos enfrentamos áreas difíceis, provisão, filhos, casamento, tentações, ministério, conversas difíceis. Às vezes duvidamos que Deus possa agir. Quantas vezes você, na tua casa, chegou aquela mensagem do e-mail, aquela conta que chegou, e aí tu olha para a tua conta bancária e você fala, não vai dar certo. Não está batendo aqui. Quantas vezes seu filho chega e te pede algo e você vê que você não consegue fazer aquilo? Quantas vezes você passa por dificuldades dentro do casamento e não consegue perceber que se você tentar sempre controlar tudo com a força do teu braço, sem entender que é Deus quem está no controle de todas as coisas, tem poder para fazer qualquer coisa, você viverá frustrado. E exemplos bíblicos. Sara-Hill da promessa de Deus parecia impossível. Então, Gênesis capítulo 18, verso 13 e 14. Vamos lá? Gênesis capítulo 18, verso 13 e 14. Então, o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara-Hill? Dizendo, será verdade que darei luz ainda sendo velha? Aí, verso 14, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então, Deus ele faz uma promessa para Abraão que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de um povo. Mas passa o tempo, não passa? Lembra que a gente falou no comecinho? Abraão teve fé no Deus Todo-Poderoso, que o envia. Ao mesmo tempo, o tempo vai passando e as coisas não acontecem. Ele tinha lá um empregado que ele tinha como alguém que ele teria que deixar as coisas dele. E mesmo assim, nós somos tentados a duvidar do poder de Deus. Sara, mesmo tendo essa promessa, ela ainda dá a sua empregada para se deitar com Abraão, para que ele tivesse um filho que não era o filho da promessa. Era o filho do jeitinho humano. Era o filho do jeitinho da carne. Ela viu a situação e pensou, eu vou ter que resolver. Não confiou no Senhor. Mas mesmo na idade que ela estava, que para a gente, hoje em dia, a gente pensa na biologia, é impossível, não é impossível? Pensando biologicamente, nos dias de hoje,
Naquele tempo também era difícil, você vê que tem essa questão aí. Mas, nós vemos que Deus Todo-Poderoso, Ele manda Isaac. Outro exemplo, Israel desanimado na escravidão. Perderam a esperança. Então, o povo estava ali já há muito tempo escravizado. E Deus manda Moisés para ir lá para libertar esse povo. E Moisés chega lá com a palavra de bom ânimo. Vamos ler juntos? Êxodo, capítulo 6, verso 9. Êxodo, capítulo 6, verso 9, diz assim, ó. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dureza da escravidão. Então Moisés ele chega para o povo e fala sobre Deus ter enviado para que eles pudessem ser libertados. Mas esse povo estava tão ali envolvido com tudo que eles estavam sofrendo no seu dia a dia, tudo que eles estavam sofrendo lá no trabalho braçal, nas lutas da escravidão, eles não conseguiram dar ouvidos para Moisés, porque eles não conseguiram não ver Moisés, mas ver o Deus que enviava Moisés. Muitas vezes a gente vai olhar só para o que está na nossa frente. O que estava na frente desse povo que era escravizado era um homem, Moisés. Não era Deus para eles ainda. Eles não entendiam o poder de Deus que tinha enviado esse homem. Então, por muitas vezes, nós somos tentados a duvidar do poder de Deus. Mas Deus pergunta, haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E aí a gente vai falar sobre crer no poder de Deus é viver pela fé. Não é passividade, é agir com coragem e esperança. O poder da ressurreição está operando em nós agora. Efésios capítulo 1, verso 19 e 23. Nós somos não somos reféns da circunstância, mas fortalecidos em Cristo. Então, viver pela fé, viver confiando nesse Deus que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele tem poder para tudo, não duvidar dEle, faz com que nós vivamos uma vida, sabe, realmente indo ao que nós temos que enfrentar. O que acontece? Quando você está tentando sempre vencer com a força do seu braço, você está sempre limitando até onde você vai. Então, eu só vou fazer isso, eu só vou entrar nesse concurso, que está ali aberta a inscrição, se eu estiver estudando as 20 horas semanais que eu separei para estudar. Senão, eu não vou entrar. Você entendeu que você está confiando só na força do seu braço? É para a pessoa não estudar? Não, ela tem que estudar. Ela vai se organizar, ela vai fazer tudo o que ela pode fazer dentro das suas possibilidades, mas entendendo que tem um Deus que tem um poder ilimitado, que pode fazer qualquer coisa, que pode fazer que aquela pergunta que você tinha estudado caísse. Aplicação: quais áreas da sua vida parecem impossíveis? Entregas ao Deus que ressuscita, transforma e governa com poder. 2. É vital que o poder de Deus se torne uma chave interpretativa para entender o mundo e nossa identidade como filhos de Deus. Então, a gente vai falar agora sobre uma luta que existe, a sabedoria do mundo contra o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19, diz: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Aí a gente vai falar sobre o naturalismo científico, que é a sabedoria do mundo. O que é esse naturalismo científico? É o que domina a cultura, a mídia, a educação e política. O que esse naturalismo faz? Ele nega o poder de Deus e o sobrenatural e afirma que tudo se explica pela ciência. E a gente vê isso nas escolas. A gente vai ver isso dentro dos filmes, tudo que as crianças estão assistindo de desenho. Se você não ficar de olho nas pequenas coisas, esse tipo de pensamento entra na tua casa e teu filho vira um incrédulo. Teu filho deixa de confiar no Senhor. Todas as conversas, explicações, tudo fica gerado com base nesse entendimento só científico. Por exemplo, na questão cultural. A questão cultural, a gente vê as dificuldades que os pais estão tendo nas escolas. As escolas, hoje em dia, quando seu filho chega em casa e você vai perguntando com mais detalhes o que aconteceu lá na escola, cada dia que passa é uma novidade diferente.
Se você deixar correr solto, você perde seu filho. Porque ele vai chegar um momento que ele vai negar esse Deus que nós servimos, que nós ensinamos para ele desde cedo. Se você não fazer o que a gente vai fazer falar no próximo slide, né? A Bíblia chama isso de tolice, Salmo 14, né? O tolo ignora a Deus e se orgulha do seu próprio entendimento. Paulo diz assim, a cruz, loucura para o mundo, é poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 25. Porém, como é que a gente vai confrontar essa visão humanista, essa visão natural, que a criança vai absorver lá fora, que a criança vai absorver na escola, que nós, no nosso ambiente de trabalho, se não tomarmos cuidado, vamos absorver também? Com a cosmovisão bíblica, que vê a realidade pela lente da onipotência de Deus. E ensina que Deus governa tudo com sabedoria e poder. Nós devemos ensinar os nossos filhos a pensar teologicamente. É fácil? É fácil? Mas a gente tem uma linha a seguir que nos ajuda. Então, por exemplo, aqui, na igreja que a gente faz parte, a Igreja Presbiteriana Betânia, a gente tem um olhar muito crítico para essas coisas. Então, a gente vai sempre observando como nós podemos fazer para poder trazer essa cosmovisão bíblica para a realidade das pessoas. Então, assim, tanto é que... Pode falar da escola do ano que vem? No ano que vem, a nossa EBD será a EBD de classe única. Eu vou trazer a novidade para vocês. E a temática vai ser cosmovisão bíblica. Para nós aprendermos a enxergar para todas as coisas com um olhar bíblico sobre elas. Se nós não tivermos esse olhar bíblico para tudo, a gente se perde. Por isso que aqui na nossa igreja, a gente vai ver, por exemplo, alguns detalhes que você talvez não perceba. Mas por que dentro do nosso culto, as crianças vêm aqui na frente, tem a instrução do pastor sobre o que elas vão fazer durante a pregação, e elas sentam do lado dos seus pais? Porque nós entendemos que, na Bíblia, a principal função, a principal fonte de ensino das crianças são os seus pais. Nós entendemos que o culto é para as crianças também. O culto é para toda a família, para todos que fazem parte da aliança. Então, por que eu tiraria a criança do ambiente de culto? Se ela faz parte dessa aliança, ela não vai poder receber essa graça da mensagem do Evangelho? Ela vai estar separada? Não que numa classezinha ela não pudesse receber também uma mensagem, mas não pode participar do culto com sua família? Então, o nosso entendimento é esse. Biblicamente falando, quando você vai para as Escrituras, você vê sempre as crianças junto com seus pais. O pai e a mãe é quem tem essa função de ensino. Porém, o olhar do momento quer tirar isso dos pais. O Estado quer ter controle sobre a educação dos seus filhos, quer ter controle sobre o que eles creem. Porque não é só o ensino da matéria. Porque a matéria não é ela por ela, mas vem tudo incutido junto. Cada vez mais o governo quer colocar a escola integral, só não faz porque não tem condição estrutural para fazer isso. Senão eles obrigavam a criança a entrar lá 7 da manhã e sair à noite, só para ir para casa dormir. E tirando a autoridade do pai, da mãe. O tempo que a mãe e o pai têm com os seus filhos para poder ensiná-los, caminhar juntos. Eu também sou professor, eu também li um monte de coisa sobre pedagogia, e eu acho muito ruim a maioria das coisas. De fato, acho muito ruim a maioria das coisas. E quando a gente olha para as Escrituras, muita coisa que a gente vê na prática, ela é confrontada. E por isso que nós precisamos ter esse olhar bíblico para tudo. E por isso que a gente vai ter essa classe também de cosmovisão bíblica, para que a gente possa aguçar o nosso olhar. Porque às vezes a gente não percebe. Na verdade, a maioria das vezes a gente não percebe. Está na rotina, está no automático. Você não vê a informação chegando. Já foi. Então, a cosmovisão bíblica, esse ensino para nós, no próximo ano será fundamental. Mas a gente já pode ver isso. Quando você pega as Escrituras e você compara com a realidade todos os dias. E aqui você, no ambiente aqui da igreja, você pode também se aconselhar com pessoas que estão mais aguçadas nesse sentido também. Vamos lá? Aplicação. De quem é a sabedoria que estou seguindo? Estou vivendo como alguém que crê no poder de Deus? É importante a gente pensar se a nossa realidade, de fato, ela é bíblica. Como eu olho o mundo? Como eu olho o casamento?
esposos, esposas, como vocês olham o casamento? Ontem, quando o reverendo Robert falava sobre casamento, né, para o Lorival e para a Maria, quem estava aqui presente pôde perceber o que era o fim principal do casamento: glorificar a Deus. O mundo ensina isso? Não ensina isso. É prazer para si. É o homem buscando prazer para si, a mulher buscando prazer para si. E aí o que a gente está vendo hoje em dia? Divórcios acontecendo, um atrás do outro. Por quê? Falta de entendimento bíblico, falta de confiança no Senhor. Nós precisamos, a partir de estudos como esse, nos direcionar a ter um olhar mais bíblico sobre as coisas. Três. Todos precisamos entender o poder de Deus para a vida diária. Então, Deus nos deu o espírito de poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. A vida cristã é impossível sem o poder de Deus. Vamos começar por coisas básicas. Se não fosse o poder de Deus, se não fosse a graça dele aqui, você não estaria. É aquela aula do Marcel no último domingo na EBD, quando ele fala de conversão. Ele fala de vocação eficaz, graça irresistível. Conversão. Santificação, que é sustentada por Deus e seu poder. Perseverança dos santos. Então, se a gente não olhar para a teologia na vida prática, a gente acha que é tudo com a força do nosso braço. Só que o que a gente faz é consequência do que ele fez. Então, por exemplo, para mim viver uma vida em comunhão com Deus, eu devo viver uma vida de oração, de relacionamento com ele, certo? Mas se eu fizer a oração só a oração, porque eu acho que eu tenho que orar 8 horas ajoelhado, porque eu acho que eu preciso orar às 3 da manhã, porque às 3 da manhã a fila é menor. Você entendeu? Que você agora está confiando na tua força e não em Deus mais. Porque não é o relacionamento pelo relacionamento, porque Deus ele está no seu coração, o Espírito Santo faz com que você tenha o desejo de orar. Você ora porque se você orar, se esforçando desse jeito, você vai ter o benefício. É como eu disse, você faz aquilo que já está dentro do seu coração porque Deus fez você fazer. Então você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai vir congregar, porque o Espírito Santo habita em você. E você quer se relacionar com esse Espírito Santo. Você quer se relacionar com esse Deus que você ama, que é todo-poderoso. Se não for por essa ótica, não faz sentido. É você achando que você pode fazer o que você não poderia fazer sozinho. E aí é gastar a energia à toa. Confia no Senhor. Creia que Ele pode fazer todas as coisas e que Ele está direcionando e te ajudando, te sustentando em todas as dificuldades. A teologia é prática. Molda a nossa vida e esperança. Se eu não confiar nesse Deus onipotente, eu vou achar que eu vou fazer as coisas com a força do meu braço. Deus opera um poder ilimitado em nós. Efésios capítulo 3. A gente vai ler o verso 20 juntos. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então, Deus ele opera um poder ilimitado em nós. Nossa fraqueza abre espaço para seu poder agir. Então, quando eu reconheço como eu sou limitado, eu passo a confiar mais no Senhor. Então, se eu ficar achando que eu posso sozinho, que eu tenho poder para fazer alguma coisa, que eu venho dar uma aula porque eu estudei muito e meu intelecto é que vai fazer tudo sozinho, não tem poder de Deus. O Espírito Santo não tem espaço para trabalhar, então é só você sozinho. Agora, lembra que a gente falou que tem uma ação? Então eu estou estudando, eu estou me esforçando, eu vou me dedicar, mas se eu não colocar em oração, se eu não entregar a Deus tudo que eu estou falando ou fazendo, perde o sentido. Vira o estudo pelo estudo mesmo, mas não tem ação de Deus nos nossos corações, sabe? Então é importante a gente focar nisso sempre. Viver confiando no poder de Deus significa deixar a ansiedade de lado. O que é ansiedade? É a incredulidade. Eu não creio que Deus pode fazer.
Então, quando eu não creio que Deus pode fazer, eu acho que eu tenho que fazer. E aí, quando eu acho que eu tenho que fazer, eu perco a paz, porque eu não consigo descansar um minuto, porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Agora, quando eu creio num Deus que pode o que eu não posso, que cuida do que eu não cuido, eu descanso nele. E enfrentar desafios com coragem, porque eu confio que Ele está comigo. Ele me faz amar, perdoar e perseverar. Dá passos firmes de fé, sustentados por sua graça, como eu disse antes, graça irresistível, santificação, perseverança. Confesse suas fraquezas e creia no poder que opera em você. Todos precisamos abandonar nossas ilusões de autonomia e autossuficiência. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Isaías 40, verso 29. Desde o Éden, a serpente nos seduz, com a ilusão de sermos como Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 4. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, desde o início de tudo, vem essa ilusão de sermos como Deus. Lá no Éden começou isso. É por isso que eu falei para vocês lá da automação da Alexa. Olha como é prazeroso eu poder só falar e a luz acender. Olha como é prazeroso a gente só apertar um negocinho aqui e o lanche vai vindo pelo iFood. Ver que a gente está cada vez mais preguiçoso. E a gente é feliz em ter essas coisas ao nosso bel prazer com mais facilidade. A falsa sabedoria de dispensar a dependência de Deus. Então, autonomia e autossuficiência. Essa ilusão gera rebeldia, resistência à autoridade, dificuldade em pedir ajuda ou submeter. Peraí, vou parar aqui. E aí a gente pega exemplos, por exemplo, na Bíblia, a gente vai ver a questão de Samuel. Samuel, ele é enviado por Deus. Quando o povo lá pede um rei, para que fosse igual os reis dos povos vizinhos, né? Quem era o rei de Israel? Lembra? Deus. Deus era o rei de Israel. Só que o povo começa a murmurar. A gente quer um rei igual os outros povos têm um rei. E aí Deus permite. Quer um rei igual aos outros reis? Então vamos lá, vamos mandar um grandão para vocês, bonito, forte. Aí o rei Saul é ungido rei e começa a reinar. Esse rei, ele começa ali com humildade. Começa bem. Mas logo vem a autossuficiência. Deus dá uma ordem clara para Saul cumprir. Mas Samuel demorou muito para chegar. E aí ele não cumpre a ordem. Autossuficiência. Ele quer ser autônomo, ele quer fazer sozinho, porque ele perdeu a dependência no Senhor. E aí o que Deus faz? Eles queriam um rei com o olho que o povo queria, o rei forte, o rei grande. E aí o que Deus faz? Não, mas eles vão aprender que é do jeito deles. É do meu jeito. E aí Saul vai agora em outra casa. Ele chega naquela casa e tem filhos soldados, grandes, fortes. E aí ele vai orar pelo primeiro filho, não era aquele. E ele faz ali por todos os filhos, nada. Não tem nenhum filho faltando? Ah, nem o pai lembrava. Tem um lá, que está apacentando a ovelha lá, o Davi. Chama o Davi. Aí chega o Davi. Quem era? Era o Davi, que era o homem que estava esperando. Pequeno. Jovem Davi, apacentador de ovelhas. Você entende que Deus ele trabalha de formas que nós não conseguimos enxergar se nós não estivermos atentos biblicamente? Nós temos essa tendência à autonomia, a querer fazer as coisas sozinhas e por isso nós acabamos nos rebelando, sendo resistentes às autoridades. Então, por exemplo, eu chego aqui na igreja local e eu não consigo entender que existe uma hierarquia, mas uma hierarquia não uma questão de ordem, mas de manter ali uma decência, de manter uma organização.
Não é que a gente vai servir o pastor. Não, não é isso. Mas nós temos um pastor que Deus direcionou, Deus levantou, para poder direcionar a igreja, conduzir a igreja a viver nos caminhos dele. E aí, por vezes, tem algumas indicações do que nós devemos fazer que não te agrada pessoalmente falando. Pô, mas o pastor falou que eu tenho que fazer isso? Que esse emprego aqui, porque eu não pago imposto, eu não posso trabalhar nisso? Como assim? Aí eu não quero trabalhar mais, eu não gosto desse pastor mais não. Aí eu me rebelo com ele. Só que aí não é só que eu fico bravo com o pastor. Aí eu passo pelo Denison no corredor e eu falo, tu não sabe, mano. Tu não sabe o que aconteceu. Eu estava trabalhando bonitinho, me esforçando todo dia, não roubei ninguém. Mas só porque eu não estou fazendo isso aqui, eu tenho que mudar minha rota. Você entende? Aí vai contaminando. Espírito de rebeldia vem disso, de uma autonomia, de um querer fazer tudo com a força do seu braço, como você quer fazer. Nós não podemos viver assim. Encontre esperança e força na graça e no poder de Deus. Rejeite a autossuficiência e o orgulho. Verdade bíblica. Nascemos para depender de Deus. Maturidade espiritual é passar da falsa independência para uma dependência alegre e consciente de Deus. Então, nós temos uma falsa independência. Antes de você ser alcançado por Deus, antes de Ele te regenerar, você achava que você podia fazer tudo, né? Você achava que você não dependia de Deus para as coisas. Então, você calculava milimetricamente tudo, financeiramente, saúde, investimento, tudo. Você tentava controlar cada detalhe da sua vida. Porque você era uma pessoa totalmente independente. Você andava ao seu bel prazer. Quando você foi regenerado por Cristo e passa agora a se relacionar com Ele, você passa a entender a sua dependência do Senhor. E você percebe que, por exemplo, se você passa por períodos de dificuldade de oração e de leitura da palavra, por exemplo, você percebe que sua vida muda. Você percebe que práticas que você tinha deixado para trás, que você achava que você tinha se libertado dessas práticas, elas voltam de novo a tomar conta da sua vida. Então você achou que você já estava grandão, mas não. Essas fraquezas, elas são graça de Deus também sobre nossas vidas, para que nós possamos voltar para Ele e ter relacionamento e comunhão com Ele. Confiar nele, depender dele. Aplicação. Reconheça a sua fraqueza e encontre esperança e força na graça e no poder de Deus. Rejeite a autossuficiência e o orgulho. 5, está acabando, tá, gente? Nosso problema encontra-se na limitação da nossa fé e não no poder de Deus. O Senhor salva e ninguém pode derrotar o Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, verso 47. Deus é onipotente e sempre disponível para nos ajudar, para que seu plano soberano se cumpra. Nosso problema está na fé limitada, que esquece quem Deus é. Israel, com medo de Golias, Davi confiou no poder de Deus e venceu. Então, lembra? Estava lá o povo de Israel ali em guerra, em conflito, com os filisteus, e aí tem lá um grandão, Golias, que todo dia chegava lá e desafiava o povo. E não aparecia um para enfrentar aquele homem. Não aparecia um soldado. E passou-se os dias, e o pequeno Davi foi levar comida para os irmãos que estavam lá na guerra. E aí ele escuta aquele filisteu lá desafiando o povo de Israel. E esse rapaz, que ninguém dava valor, que ninguém confiava, que ninguém olhando a olho nu achava que poderia fazer alguma coisa, ele vai lá e fala, opa, eu vou lá. E aí tentam dar uma armadura para ele, e a armadura fica folgada. E aí tudo que, humanamente pensando, estratégia de soldado pensando, tudo dá errado. Aí ele vai lá, com a sua funda lá, e as pedrinhas, e vai encarar o grandão. Ele, e derruba o Golias. Mas quem derrubou o Golias? Foi Davi? Davi estava confiando na sua pontaria quando ele foi enfrentar Golias? Entende o que é fé? Quando eu entendo a minha limitação, mas eu confio num Deus Todo-Poderoso,
Não sou eu que vou fazer. É Deus que vai fazer para que o plano dele se cumpra. Era plano de Deus ver o povo dele humilhado pelo exército inimigo? Claro que não. E Davi sabia disso. Então ele pensou, se não é plano de Deus que nós sejamos humilhados pelo exército inimigo, Deus está nisso aí, eu vou lá. Eu vou ser representante dele, eu vou ser o quê? Um instrumento nas mãos dele. Ter fé no Senhor é viver nessa dependência e ser instrumento nos pequenos detalhes, onde você não confia que você pode. Você vai lá, faz e Deus ele sustenta tudo. Porque não é sobre você, é sobre Ele. É sobre quem te enviou e quem está dentro de você conduzindo cada passo. Entenda que a gente não está querendo tirar o preparo de ninguém. O preparo tem que existir. Porém, se você depender do seu preparo, você vai cair. Você vai tropeçar. O teu preparo uma hora vai falhar. Mas Deus nunca falha. Deus é poderoso. Ele não erra. Encare desafios confiando no poder de Deus. Não permita que o medo ou dúvida limitem sua fé. Lembre-se, Deus nunca nos abandona. 6. Você e eu nem sempre ficaremos felizes com o modo de Deus exercer o seu poder. O Senhor deu maná, mas o povo reclamou em Números 11. Então lembra aquele povo que estava escravizado, sofrendo no Egito, passando o maior perrengue, foi liberto. E eles estão no deserto e dá fome. Deus envia provisão e alimento para eles. E você percebe que a primeira vez que chega esse alimento, é direcionado que eles não guardem para si, que eles pegassem o suficiente para comer naquele dia. E tem sempre aquele que não confia em Deus, e a gente vê na Bíblia isso. O pessoal vai lá e quer estocar, e o estoque apodreceu. Por quê? Porque Deus queria ensinar a dependência. Deus deu uma provisão. O alimento vai vir quando eu quiser, como eu quiser, e não vai faltar. Porém, o maná não... Como é que era o maná? Não sei como era o maná. Mas, quando a gente olha para aquilo, o que o povo queria? Queria carne. Aí eles começam a lembrar de como era no Egito. Porque lá a gente não passava esse perrengue. Lá não era assim. Muitas vezes, Deus ele vai te direcionar para algo. E em vez de você ficar feliz, contente, entendendo que aquilo ali é Deus te direcionando, você vai murmurar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar, meu sonho é trabalhar no ensino da igreja. E aí o pastor Robert fala, glória a Deus por isso. Gostei de você. Você vai trabalhar com as crianças. De 3 a 6 anos. Aí o cara não queria, ele queria trabalhar com os adultos. Ele quer dar aula de teologia. Aí o que ele faz? Ele fica bravo com o pastor. Eu me preparei tanto, eu me esforcei tanto, e o pastor me colocou para dar para os guri? Não, está errado. Você entende? O teu desejo era o ensino. E aí você foi para o ensino. Só que não era como eu quero. Não é do jeito que eu queria. Aí eu murmuro. O povo tinha alimento, mas não era o alimento que eles queriam. Então eles murmuram e começam a lembrar do tempo de escravidão. E aí, eles deixaram de contemplar aquela graça de Deus sobre eles no deserto. Eles deixaram de entender que esse Deus soberano, poderoso, estava os sustentando. Eles não viram isso. Eles estavam murmurando e reclamando. O rapaz que teve a oportunidade de dar aula para as criancinhas não entendeu que ali ele ia se desenvolver, que algo tinha para ele naquela sala, que era por isso que Deus colocou ele ali. Talvez para ele poder ser uma influência para alguma criança. Talvez porque o pastor queria tratar alguma coisa no coração desse professor. Mas a gente não consegue ver isso porque a gente está murmurando e reclamando. A gente precisa ter atenção nesses detalhes. Deus age por amor e propósito, mesmo que não gostemos dos meios. O povo no deserto recebeu provisão milagrosa, mas reclamou e duvidou. Reclamação distorce nossa visão do cuidado de Deus. Como que a gente pode aplicar isso, né? Como você responde ao agir de Deus em sua vida? Gratidão ou reclamação? Aprenda a confiar no poder de Deus, mesmo nos caminhos difíceis. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Carro top. Aí eu peguei meu carro, fui virar na esquina, o carro quebrou.
Eu fico bravo com o carro. Mas você tem um carro. Ou você está com o Uber, mas você tem condição de pagar o Uber. Vamos se alegar nos detalhes. Está acabando. O poder de Deus é parte essencial de seu cuidado paterno por nós. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor demonstra compaixão por aqueles que o temem. Salmo 103, 13. Quando os filhos nascem, passamos a viver com um propósito renovado. Usar todo o poder que temos para protegê-los e suprir suas necessidades. Então, pensa assim, ó, quem não é pai, deve ter tido alguém na sua vida que você já teve esse zelo, um irmão mais novo, talvez até um cachorrinho, não sei. Mas a gente que é pai e mãe, a nossa vida muda. Quando você vê aquela criança chegando lá na tua casa, que depende de você para tudo, tudo mesmo. E aí você agora entende que não é só de você, é Deus usando você para poder prover para aquela criança. Mas você quer fazer tudo perfeito. Então, eu lembro quando o Davi chegou em casa, quem dava os banhos era eu. E aí tinha a temperatura certa da água. Que a água tem que ser água que a médica ensinou que tinha que ser daquele jeito. E aí, para limpar, tinha que usar aquele algodão. Durou, acho que 10 dias. Depois a água já fica outra água, já não é mais algodão, já é o lenço. Entende? Mas você quer fazer tudo perfeito. Esse amor de pai, de mãe, é essa alusão que Deus está fazendo quando Ele fala sobre pai. Você que é pai, você consegue entender um pouquinho mais. Não tem como ser igual, mas você consegue mensurar um pouquinho. Deus, como nosso Pai celestial, exerce seu poder com amor, cuidado e compaixão profundas. A palavra hebraica, Hashan, que foi traduzida no texto acima por compaixão, expressa um amor paternal, íntimo e terno. Como filhos de Deus, nunca estamos desamparados ou impotentes, porque o Pai onipotente nos ama e nos protege. Nós temos que confiar no poder do Pai que cuida e sustenta a sua vida. Sua fraqueza não é o fim, mas é a oportunidade para o poder divino agir em você. Quando você consegue reconhecer a sua limitação, quando você consegue reconhecer verdadeiramente que não está no teu controle, é onde você permite que Deus ele faça ainda mais e melhor na tua vida. É fácil viver assim? Não. É abrir mão da sua autonomia, da sua condição, principalmente os homens acho que têm mais dificuldade ainda de viver isso. Você abre mão da sua autossuficiência, de achar que você pode organizar tudo para entregar tudo às mãos do Senhor. Fácil não é, mas nós temos que viver isso todos os dias. Concluindo, já podem ver os músicos já se posicionar. Concluindo, o poder de Deus na fraqueza. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Paulo enfrentou um espinho na carne e orou por alívio. Deus respondeu que sua graça é suficiente e que o poder se revela na fraqueza. Alegrar-se nas fraquezas, porque nelas Cristo repousa e opera. A verdadeira força não vem da autossuficiência, mas o reconhecimento da nossa fraqueza e da nossa ação no poder divino. Esperança viva. Cristo vive em nós com todo o seu poder. Não estamos sozinhos nem impotentes. Somos filhos de Deus onipotente com o seu poder operando em nós. Nossa identidade e potencial vem da graça e do poder de Deus. Nós precisamos confessar nessa noite e confiar nossas fraquezas ao Senhor e confiar nele e no seu poder verdadeiramente. Quando a gente olha para tudo que a gente passeou nessa noite, a gente precisa principalmente entender a nossa limitação, a nossa fraqueza. E entender a grandeza do Senhor. E entender como Ele nos sustenta a todo momento. Se você viver isso todos os dias, que fácil não é, mas você tem que buscar todos os dias, o jogo muda. Tudo muda. Porém, é fundamental você ser confrontado pelas Escrituras dia após dia. Você percebe que tudo que a gente foi falando, afirmando, a gente ia para o texto bíblico. É por isso que nós investimos tempo diário, abrindo as Escrituras, lendo e ouvindo o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nos direcionar, para nos ensinar. É porque essa prática
é que vai mostrar dia após dia a nossa limitação, nossa imundície, como nós não somos nada, nós somos limitados e somos pessoas ruins por nós mesmos. E quando somos deparados com a santidade de Deus através das Escrituras, através do tempo que nós nos relacionamos com Ele, isso vai fazer com que nós nos aproximemos mais, nos entreguemos mais e vamos uma vida mais plena na presença dEle. Isso sustentado por Ele todos os dias, pela perseverança dos santos, até que Ele venha, até que a gente parta e a gente vá encontrá-lo. Mas é a nossa busca constante. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.